Todos disse o mestre, a comigo padecer. Acordando responderão, os mortos já morreram. Eis dos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser reais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando vimos ondas negras de tristeza sobre nós, estamos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Se nos prontos, Senhor, somos teus, nós vamos ser reais, ó Jesus. Ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso mestre regressar, iremos ser os mortos para irmos para o lar. Sim, os mortos, Senhor, somos teus, nós vamos ser reais, ó Jesus. Ajudar-nos a olhar para o céu e a ser templos teus de paz, amor e luz. Amém. Irmãos, nós iremos cantar um outro louvor. Podemos cantar o louvor de número 500. Você que se sente pequeno, cinja seus olhos abertos, não deixe que sombras te envolvam. Sua vida a Deus, Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua
angústia tu acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida não for os castelos, que sonhos você construir, não deram vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Obrigada, Senhor. Raul, você pode colocar na coletânea de louvor? Nesse momento é a oferta da casinha, tá? Iam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava ser de amor, e numa oferta tornava sem valor. Aceitava em o Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, e puro coração. Neste momento, vamos ouvir o Provai e Vede.
Vai e Vede. História de hoje: O Embaixador. Vivemos numa sociedade com desigualdade, injustiça, corrupção e muita violência. E dentro desse quadro se destaca um crescente consumo de drogas que compromete a vida de milhares de adolescentes e jovens. Meus pais se mudaram para Brasília quando eu tinha 2 anos de idade. Nós éramos muito pobres e o lugar que conseguimos para morar se chamava Areal. Um bairro precário onde viviam pessoas simples que lutavam pela sobrevivência com grande dificuldade. A vida não era fácil naquele lugar, mas o tempo passou e a nossa família cresceu. Ano após ano, seguimos em frente sem nos darmos conta de que viver naquele lugar, sem acesso à educação, saúde e segurança, seria um grande problema para todos nós. Apesar de tudo isso, eu gostava de brincar com meu irmão e me sentia feliz. Com o passar do tempo, aquele lugar tranquilo começou a mudar. As drogas e a criminalidade tomaram conta da região e, sem perceber, nós fomos convivendo com os marginais que viviam ali. A partir dos 12 anos, eu me envolvi completamente com as drogas e, por causa dos furtos, tive mais de 26 passagens pela polícia. Por ser menor de idade, sempre me levavam a um centro de detenção para menores infratores. Mas não demorava muito e eu já estava nas ruas novamente. Aos 17 anos fui detido, julgado e condenado a 4 anos de cadeia. Eu ficaria preso durante a semana e, dependendo do meu comportamento, poderia sair para passar o sábado e o domingo em casa. Na cadeia, eu recebia a visita de um grupo de cristãos e passei a refletir sobre a minha vida. Em uma das minhas saídas de fim de semana, eu fui à igreja adventista que a minha mãe frequentava no Areal. Desse dia em diante, eu fui à igreja todos os sábados. Lá eu conheci uma jovem que me chamou a atenção. Eu roguei a Deus que me perdoasse e que me transformasse numa nova criatura. O meu desejo era ver a minha mãe feliz e viver uma história de amor com a minha namorada. Os dias se passaram. Eu cumpri minha pena, fui batizado e me casei com a Stephanie. Eu me coloquei nas mãos de Deus para ser um instrumento missionário, pronto para contar ao mundo o milagre que aconteceu em minha vida. Incentivado a entrar no ministério pastoral pelo pastor Francisco de Oliveira, eu, minha esposa e minhas filhas fomos para a Argentina para estudar na Universidade del Plata. Durante 4 anos, eu paguei todas as minhas despesas através da colportagem. Me formei em teologia e aceitei um convite da igreja no Brasil para atuar como diretor regional da ADRA e implantar o primeiro ministério carcerário oficial da igreja na Associação Planalto Central. Nosso objetivo é levar o evangelho às prisões e promover a reintegração de ex-detentos na sociedade e em suas famílias. O meu testemunho ainda iria além. Através de um concurso, fui nomeado embaixador da juventude na ONU. Minha principal função é apresentar projetos na área social, voltados para a política de combate às drogas no Brasil e colaborar na construção de políticas públicas de educação e desenvolvimento para as comunidades carentes e periferias do Brasil. Como pastor, a minha missão é seguir o exemplo de Cristo, viver para servir e ajudar as pessoas, independente de quem foram e que pecados cometeram. Por que não usar a história do seu resgate como um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas? Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de devolvermos um pouquinho daquilo que o Senhor nos concedeu durante o mês. Obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, e que o Senhor possa estar sempre presente na vida de cada um deles, sempre proporcionando oportunidades para que eles continuem a dizimar e ofertar. Também queremos, Senhor, que o Senhor esteja na vida daqueles que não puderam ofertar nem dizimar, que o Senhor entre com providência na vida de cada um e que eles possam fazê-lo da próxima oportunidade com o coração cheio de alegria. Essas coisas nós te pedimos e te agradecemos no santo e maravilhoso nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. E neste momento, vamos nos colocar de pé e louvar a Deus com todo entusiasmo, o hino de número 261. Dados de Jesus, Senhor, me salva a despertar. Da noite das trevas vem essa batalha. Encontra os inimigos que saem da morrer. A nossa vitória a vencer, a vitória, sim, sempre tem poder. A vitória, a vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus. Iremos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória e a todos traz a paz. A vitória, sim, fé sempre tem poder. A vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. O homem
como há de ter perdão receberá. Assim em mim pela fé, unidos em amor, nós venceremos só por Ele que veio Salvador. Glória, sim, é sempre tem poder. Glória ao mundo irá vencer. Amém? Amém. Nesse momento nós faremos a oração de joelhos, é isso? Né? Teremos uma prece com o nosso Deus. Oremos, Santo Deus que habita no mais alto dos céus, agradecemos ao Senhor por mais uma semana que nós tivemos, estamos no sábado buscando ouvir a Tua palavra, compreender e colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar essa condição para que possamos, ó Pai, estar sempre Te ouvindo, estar sempre Te buscando e fazendo o melhor de nós conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor abençoe esse sábado, nesta manhã, que possamos ouvir a Tua voz através do nosso irmão que irá trazer a palavra agora, o Douglas, que o Senhor o abençoe também para que ele possa falar inspirado por Ti, ó Deus. Por favor, abençoe aqueles que não puderam vir, que estão assistindo através das redes sociais, aqueles que estão doentes, por favor, também que o Senhor possa estar com eles, ó Deus. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos nesta manhã de sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Acho que é mensagem musical. Vai ter? Vai ter mensagem musical? Gostaria de convidar o nosso irmão Douglas da Igreja do Itaim para trazer a mensagem nesta manhã. Fala comigo. E se eu... pessoas que a gente conversa, eu falo assim, nem o peru mais está morrendo na véspera. Está morrendo na véspera, né? Nosso dia só Deus sabe e como vai ser. Esse dia que vocês acompanharam, né? Nós temos o irmão Hamilton, 44 anos, cheio de vigor, de disposição, trabalhador, homem de Deus, homem fervoroso. Onde que tinha construção de igreja, ele estava presente, desbravador, e na sua rotina cotidiana estava indo na estrada em Tibiriçá para ir trabalhar, e ninguém sabe ainda se foi atropelado, se ele caiu da bicicleta,
não estava chovendo, não estava cerração, e ele veio a óbito. Por que nós estamos falando essa história? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão com medo de estar aqui na igreja. E eu falo para minha esposa que eu que faço mercado, eu que faço feira, falo assim, filha, eu tenho mais medo da feira, eu tenho mais medo do supermercado, do transporte, do que servir a Deus. E às vezes assim a gente é até um pouco criticado. Por quê? Porque a gente está no meio da Cracolândia, entregando marmita, entregando cobertor, entregando sonhos. Nós estamos no meio das comunidades, fazendo a obra de Deus. E muitas pessoas falam assim, olha, é perigoso, é perigoso. Mas é perigoso na feira, principalmente, eu não sei os irmãos, né? A gente vai naquele horarinho lá que já praticamente está acabando, porque a verba está curta, né? Então a gente vai naquele horarinho e assim, quando o cara tira a plaquinha da laranja, que era 5 e está por 3, aí é aquela muvuca, um empurrando o outro, todo mundo pega na laranja e joga aquele spoiler, tomate, a mesma coisa, né? E se nós tivermos as devidas precauções, assim como nós já deveríamos ter há muito tempo, é a higiene. Né? Quantos de nós que estão assistindo aí pela live, que Deus abençoe a sua vida, que vão assistir ainda futuramente, que Deus continue iluminando, que a palavra de Deus hoje alcança o seu coração. Mas quando de nós que foi no supermercado, que pegou aquele saquinho, que já tinha pegado um monte de coisa, o saquinho não abre. Aí você vai, põe o dedo na boca, aí dá aquele toquezinho, o saquinho abre. Chama o meu nome. Nós já fizemos isso. E hoje a gente não faz. Hoje a gente chega do supermercado, da feira, e a gente já pega, já lava, já esteriliza tudo. Por quê? Porque a gente tem medo que alguma pessoa que está com vírus pegou naquela laranja, naquela lata, naquele saco, e você levou para dentro de casa. Então você está fazendo a higienização. Isso já era para a gente ter feito há muito tempo. Quando chegar em casa, tirar a roupa, tirar o sapato, lavar as mãos, ir para o banheiro, tomar um banho. Agora vai. Então, assim, Deus está falando o que para nós? Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Eu vou convidar aqui a minha querida irmã. Ela vai ler uma parte do desejado de todas as nações para nós. Por que ela vai ler? Porque eu só estou vendo o risco aqui, ó. E vocês também vão me ajudar com alguns versículos. Por favor, querida. Antes de você ler essa parte aí, nós vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento nós colocamos a nossa vida, o nosso coração pecador, a nossa falta de fé no seu trono de graça. E que as palavras que vão ser lidas, a sua palavra que vai ser aberta, possa servir para nos impulsionar, ó Pai querido, a acreditar que o fim está próximo. Tudo indica que o fim está muito próximo, as coisas que estão acontecendo. E nesse momento nós queremos lhe agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos protege e nos guarda. E a palavra de Deus fala que nunca o Senhor vai dar um frio, ó Pai querido, maior do que o cobertor que nós temos. Por isso nós nos colocamos em suas mãos e agradecidos somos por estarmos aqui. Nesse momento nós pedimos que o Senhor visite cada enlutado, visite cada leito, visite cada pessoa que está em estado de rua, as pessoas que são usuários de droga, que são dependentes do álcool, Pai. Visite essas pessoas, que eles possam acordar antes que seja tarde demais. E que muitos, ó Pai querido, só vão acordar se nós, o povo de Deus, que já fomos salvos, já fomos redimidos, já fomos recolhidos e agora estamos prostrados a Ti servindo, se nós irmos, e a palavra de Deus fala, ide, que nós possamos ir, ó Pai, para apressar a volta de Jesus Cristo. É o que te pedimos. Amém.
sábado. O irmão trocou 6 por meia dúzia, né? Não enxergo muito bem também, não. Mas aqui o Desejado de Todas as Nações, a página 643, diz assim: o Senhor nos ensinará nosso dever com tanta boa vontade como o faz a qualquer outro. Se a Ele nos achegarmos com fé, transmitindo-nos-á pessoalmente os seus mistérios, nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se alguém para comungar conosco, como fez com Enoque. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentar seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Se lhes há comunicado poder para obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu. Tudo quanto foi dado a Cristo, todas as coisas, para cumprir as necessidades dos homens caídos, ser-lhe-á dado como cabeça e representante da humanidade. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Antes de se oferecer a si mesmo como a vítima sacrificial, Cristo buscou o mais essencial e completo dom para outorgar a seus seguidores, um dom que lhe poria ao alcance os ilimitados recursos da graça. Eu rogarei ao Pai, disse, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vos o conhecereis, porque habita convosco, e estarão em nós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Antes disso, o Espírito havia estado no mundo, desde o próprio início da obra da redenção. Ele estivera atuando no coração dos homens. Mas, enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não tinham desejado nenhum outro auxiliador. Não seria senão depois que fossem privados a sua presença, que experimentariam a necessidade do Espírito, e então ele havia de vir. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dele independente, em toda parte, em pessoa. Ora, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação, ao seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto dele do que se não subisse ao alto. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus lia o futuro de seus discípulos. Amém. Que leitura maravilhosa. A gente poderia falar amém e ir para nossas casas. Deus está transmitindo para mim e para você nessa manhã que nada vai acontecer para mim, para você, meu amigo que está assistindo aí em casa, para nós que estamos aqui na igreja, nada vai acontecer a mim e a você se não for da vontade de Deus. Muitas pessoas falam que nós temos uma certeza, que é a morte, correto? Mas na realidade nós temos duas certezas. Porque se Jesus Cristo, neste momento, ele vir, nós não vamos passar pela morte. Glória a Deus por isso. Nós não vamos passar por a morte. Nós vamos ter o privilégio, que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não vão passar pela morte. Então, a certeza que a morte é certa, não é certeza. Porque nós não sabemos a hora, e nem o dia, nem o segundo, o milésimo de segundo que Jesus Cristo vai voltar. Então, esse ditado
serve para nós cristãos. Porque se a palavra de Deus fala que Jesus Cristo vai voltar, e se aqui na leitura, igual foi falado, que nós temos um Consolador. Se eu falar para cada um de nós aqui, e até as crianças que já entendem o que é o Espírito Santo, por que ele foi deixado, falar assim, você já recebeu um empurrãozinho do Espírito Santo, você já ia por um caminho que o Espírito Santo falou para você, desvia desse caminho. Você já foi entrar em algum lugar que aconteceu de você não entrar e daqui a pouco ocorreu uma tragédia? Então, queridos irmãos, nesse momento eu estou sentindo, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado e nós que estamos aqui, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. E se caso a gente não estiver sentindo a presença do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por quê? Por causa que nós, principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo, Deus está falando para mim e para você, para nós confiarmos, para ter fé. Nós estamos vivendo um grande conflito. E esse grande conflito nós só vamos vencer se nós praticarmos a fé. Como praticamos a fé? Através do estudo da palavra de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina, através da oração. Não existe outra maneira do que se ter fé. Não existe outra maneira da nossa fé aumentar. Se você ficar sem comer e falar assim, olha, eu vou fazer um jejum de 4 semanas. Esses dias eu estava fazendo um buraco lá em casa, aí tem uma igreja lá, né? E a moça falou assim, estava pregando, falou assim, eu fiz o jejum, entreguei o meu jejum de 10 dias, sem beber água, sem comer. Aí eu estava assim, estava meu irmão, estava umas pessoas, eu falei, ó, essa é fé, hein? Porque sem comer eu acredito que a gente fica até um pouco mais, mas sem beber água, não tem não, vai parar no hospital. Vai parar no hospital. Eu acredito que não existe ser humano que fica com jejum de 10 dias com abstinência total. Você beber água, você fica... Né? Eu já fiquei... Logo quando nós entramos na igreja, a gente tem 30 anos, né? E o pessoal fazia muito jejum, né? Hoje se pratica pouco jejum, né? Mas eu lembro, a gente... Era tudo da igreja do Oliveira, né, irmão Geraldo? E eu fui para Oliveira por causa de uma menina bonita que é minha esposa, né, que estamos juntos, vai fazer 30 anos, agora dia 15 de dezembro que estamos juntos. E dia 12 de dezembro faz 30 anos também que nós estamos servindo a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para você que está aí do outro lado, que não tem denominação, ora a Deus, porque mesmo na Igreja Adventista, por uns 10 anos eu falava para Deus, Senhor, se eu estiver te servindo de maneira errada, me mostra o caminho certo. A palavra de Deus ela não tem denominação nenhuma, não tem nome nenhuma, mas em Apocalipse fala que a igreja verdadeira tem suas características. Se você ler Apocalipse ali, principalmente 12, 21, você vai ver que a igreja verdadeira tem as suas características. E nós não estamos pregando a placa de igreja, né? Assim como nós falamos. Mas eu gosto muito de servir a Deus e aprendi que existe o povo remanescente, mas em todo lugar. Né? Tem um amigo meu que ele é um bandista, né? Ele foi oferecido dentro da barriga da mãe dele. Quando ele nasceu, ele já foi rapado a cabecinha. E hoje ele tem 48 anos. E ele continua na Umbanda. E a gente conversa bastante. E ele falou assim, então você acredita que só o seu povo vai ser salvo? Eu falei assim, não. Eu acredito que todos com sinceridade de coração vão ser salvos. Só que antes da gente chegar àquele momento, o Espírito Santo ele vai tocar no coração. E se eu tiver errado em servir a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Espírito Santo vai falar assim, olha, você tem que ir para ali.
E todos nós aqui que estamos na igreja, você que está aí, os que realmente amam a Deus em primeiro lugar, e tentamos seguir o que a Bíblia fala, né? Que é difícil, nós somos pecadores, mas nós tentamos. Então, vai ser separado aquele povo e todo o povo. Ele vai realmente servir um Deus só. Eu creio assim. E até aqui, os estudos da Bíblia me falam assim. Então, qual o segredo para você não ser enganado? É você ler a Bíblia. Tem muitas pessoas só pregando prosperidade, pregando cura. Isso é uma grande mentira, porque a palavra de Deus fala que nesse mundo nós vamos ter aflição. Então, queridos, Deus está falando para mim e para você que não há tempo mais de brincadeira. Esse grande conflito está chegando ao fim. Tem uns desenhos animados que a gente costuma falar, né? Hoje aparece pouco, por quê? Porque Satanás está trabalhando de outra maneira, ele está trabalhando diferente. As mensagens estão diferentes, e muitas vezes só os filhos da gente vê. Mas Satanás está trabalhando diferente. E aqueles desenhos, né, pica-pau e um monte de desenho. Tem um anjinho mau de um lado e um anjinho bom do outro. E o anjinho mau fala, vai, faz isso. E o anjinho bom fala assim, olha, não faz isso que você vai se machucar. O Espírito Santo, ele está falando para mim e para você hoje, que o que nós estamos fazendo aqui está certo. Talvez você que esteja na live, igual eu também, alguns sábados eu fiquei na minha cama assistindo pela televisão. Não está errado. Mas hoje, por que não está errado? Porque nós temos que obedecer à lei de Deus e à lei dos homens, correto? Mas se hoje a lei dos homens falou que nós podemos abrir a igreja, então a melhor maneira de nós cultuarmos é na igreja. Porque na igreja você pode sentir, na igreja você pode atender o irmão. Eu não sei se alguém aqui está com dificuldade, que vai chegar em casa e não vai ter o alimento. Mas eu tenho certeza que muita gente, nesse momento, está passando por dificuldade. A gente saindo daqui, nós estamos indo para uma comunidade na Progresso, que chama Comunidade da Torre. Depois nós vamos para o Hospital Planalto. E depois do Hospital Planalto nós vamos para uma outra comunidade ali no Aricanduva. Nós vamos estar distribuindo 90 marmitas. Isso daí a gente está fazendo. Esse percurso já vai fazer 2 anos, desde que começou a pandemia. A gente está entregando essas marmitas. Eu entrego de terça, entrego de quinta e entrego dia de domingo. Todas são fantásticas. Mas no domingo, eu não vou falar o nome da irmã aqui, porque ela não gosta. Mas essa irmã ela estava entregando cerca de entre 30 a 60 marmitas, sozinha. Uma irmã adventista do 7º dia, tem 2 filhos deficiente físico, e essa irmã, ela cozinha, ela monta a marmita, fazer isso tudo sozinha. E nós, como gosto de fazer muito, e a gente está no mesmo grupo, aí um dia ela passou, eu também faço, o dia que você quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Eu fui acompanhar essa irmã. Não chorei lá, mas quando cheguei em casa eu chorei muito. Porque ela pega os 2 filhinhos dela, um de 17, um de 21, pega no colo, leva até o carro, pega o outro, leva até o carro, e ela estava fazendo esse percurso sozinha, deixava os garotos dentro do carro e ia entregar as marmitas. E eu fiquei, assim, com o coração meu todo rasgado, quebrado. E olha que a gente trabalha. Graças a Deus tem uma casa de recuperação, e eu vou falar o nome aqui para você procurar, e vocês também que estão aqui na igreja, o Esconderijo do Altíssimo. Entra lá. Só eu já... Desculpa do eu. Nós, Deus, Ele já concedeu de estarmos levando lá 8 pessoas. Dessas 8, é que assim, eu passei uma semana muito ruim por causa do frio.
Mas uma próxima vez eu vou trazer o vídeo do Samuel, do Bruno, do Luciano, do Fernando. Pessoas que estavam jogadas na sarjeta. E muitas vezes eu fiz isso, não sei você. Mas eu via um morador de rua, eu via um cara cachimbando, fumando. E eu já fiz tudo isso. Eu passava e falava, esses nóia aí não tem... Em vez de tomar vergonha na cara, eu já falei isso. Servindo a Deus. E já pedi milhões de perdão para Deus por isso. Porque eu esqueci que lá atrás eu também fiz isso. E hoje a gente recolhe essas pessoas da rua, os que querem. Porque muitos já se acostumaram com essa vida e não querem mais sair. E eles falam assim para a gente, olha, eu gosto de ser cachaceiro, eu gosto de ser nóia. Não adianta você lutar por mim. E é muito triste a gente ver um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Desistiu da vida e prefere viver na sarjeta, fedendo. Só come se alguém trazer. Só veste se alguém der roupa. Só mata o frio se alguém der um cobertor. E tem muita gente assim na rua. Escravos de Satanás. Mas graças a Deus, tem muita gente boa e está fazendo serviço. Está indo. O governo está falando para nós que a gente não pode fazer nada. Teve uma época aí até que a gente foi proibido de entregar, mas a gente estava entregando mesmo assim. As viaturas policiais, elas passavam e paravam. E falavam assim, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Essas pessoas estão comendo porque vocês trazem. Nenhuma viatura policial parou para nos reprimir. Porque não era nós que estávamos lá. O Espírito Santo que estava até lá. Queria que alguém trouxesse um copinho de água para mim. Por favor. Tem água aqui? Essa água aqui é problema, hein? Desculpa aí. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria que um dos irmãos lesse com voz alta Hebreus 1,16. O que Deus tem para falar para mim e para você. Hebreus 1,16. Oh, desculpa, 11,6. Se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Amém. Então a palavra de Deus está falando aí, Hebreus, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Queridos, a fé é algo assim que só quem tem mesmo acredita. Quem me acompanha aí em alguns grupos, eu sou uma pessoa que eu vivo pedindo oração. Nesse momento, eu estou com dor. Minha dor está mais ou menos. Mas essa semana mesmo, eu tenho uma farmácia em casa. Então, eu tenho desde da dipirona de 1 miligrama, que é aquela mais forte. Aí depois vai para o Tramal, depois vai para o Paco e depois vai para a morfina. Então, essa semana, não sei se foi quarta-feira, porque quinta eu estava entregando marmita. Na quarta-feira eu comecei de manhã, porque foi aquele dia chuvoso, né? Se não me falha a memória, foi um dia muito frio. E eu levo minhas crianças à escola e elas estão estudando. Já fazem 3 meses, estão super bem, graças a Deus. Vão com a mascarinha delas, tem um álcool em gel, estão estudando. Quantos aí os filhos estão já estudando aí? Levanta a mão. Ninguém está estudando ainda?
E aí na sua casa, quantos dos seus filhos já estão estudando? O Danielzinho tem 5 anos e a Júlia 13, né? Então já estão estudando aí, já voltaram à rotina, graças ao bom Deus. Aqui está falando para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo que... como que eu posso explicar? A fé é algo que, tipo, eu pedi para Deus, falar assim, Senhor, eu tenho um compromisso no sábado. Por favor, que esteja um solzinho, que amanhã amanheça uma temperatura mais gostosa. Por quê? Por causa que eu estava falando para a irmã que agora eu estou conseguindo mexer os dedos. Mas devido à artrose, eu tenho reumatismo também, então até nas pontas dos dedos dói. E eu mudei minha alimentação no jejum de Daniel. Eu não como mais carne, graças a Deus. Estou comendo peixe só. Mas assim, melhorou muito meu estado físico. Mas eu não reclamo a Deus hoje, pelo meu estado físico, ser um deficiente físico, que não dobra a perna, tem morbididade. A coluna minha está travada, tem 3 bicos de papagaio e 2 hérnias de disco. Ou é o contrário, não sei mais. Mas, assim, hoje eu estou aqui por causa que eu tenho fé em Deus. E hoje eu estou aqui e eu tenho certeza que você também está aqui. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus, até a volta de Jesus Cristo. E como nós falamos, está muito próximo. Nós estamos já sentindo o cheirinho do bálsamo de Jesus Cristo. Nós podemos escutar lá no fundo as trombetas tocando, com tudo que está acontecendo aí. E Deus está falando para nós aqui, nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, nós temos que ser imbatíveis. Nós não podemos ter medo. Porque tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome, ela fez uma opção, falou assim, olha, eu vou lá para o interior da Bahia. Na minha cidade lá não teve nenhum caso de Covid. E essa pessoa foi para lá porque São Paulo estava há 4 meses atrás, né? Teve aquelas paradas, não podia fazer esse nada. Ele foi-se embora. E chegou lá nessa cidadinha, passou 1 mês, estava tudo bem. E não completou 1 mês e 1 semana. Ele veio a contrair o vírus lá e desceu à sepultura. Saiu de São Paulo, foi se esconder lá longe, porque estava na hora dele, não é por causa que foi o Covid, não, estava na hora dele. O irmão Hamilton, cheio de saúde, vigor físico, cara touro, só era pequenininho, mas era um touro. Um acidente de bicicleta. Teve 2 amigos também muito fortes, novos. O coraçãozinho parou, infartou. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente correr da morte não, meus queridos. Não adianta. Temos que ter fé. E nós só vamos partir dessa terra daqui quando acabar a nossa missão, queridos. Eu falo para Deus assim, falava assim, Deus, eu fui desenganado dos médicos, que eu tinha uma arritmia muito forte, meu coração batia, vamos supor, 68 vezes. Aí, 15 ela ficava parado. E eu colocava a mão aqui na jugular e ficava mesmo. Aí, às vezes, ficava 20 sem bater o meu coração. Pulava. Aí, depois, continuava. E no exame, ele fazia aquelas paradas assim, aí o médico falou assim, olha, você vive aí, no máximo, aí, mais uns 2 anos, seu coração está muito fraco. E é perigoso você descansar, morrer dormindo. Aí eu falei, glória a Deus, se estiver no momento. Aí ele me deu um remédio, e eu tomei esse remédio por 2 anos. E aí foi onde que eu mudei minha alimentação. Eu falei assim, Senhor, eu não quero morrer, porque a Júlia tinha 2 anos. Eu falei, por favor, deixa eu acompanhar minha filha, pelo menos até 10 anos, para ela conseguir lembrar de mim. E a Júlia já tem 13. Aí eu estou falando para Deus agora, Senhor, deixa o Daniel completar pelo menos 10 anos. Daniel já tem 5. Né? E
hoje eu não falo só para Deus isso, meus queridos irmãos, de todo o coração. Eu falo para Deus assim: Senhor, eu queria que o Senhor permitisse que eu tirasse o máximo de pessoas da rua. E a gente vai ver uma próxima vez, eu vou trazer uns vídeos de pessoas que nós conseguimos. E o pessoal até fala, Douglas tá pidão. Mas a gente conseguiu fogão, tudo que tem numa casinha, panela, o alimento que é necessário, os bujão. Eu consegui, no começo da pandemia, eu consegui 48 bujão de gás. E a gente conseguiu montar 28 casinhas para essas pessoas. Dessas 28 casinhas que nós montamos, 22 estão em pé, para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus, elas estão em pé. E 6, infelizmente, caíram, voltaram para... Teve um que chegou em mim e falou assim, desculpa, irmão Douglas. Eles, na realidade, me chama de irmão. Todo mundo na rua, se você falar assim, você conhece o Douglas? Ninguém me conhece como Douglas. Aí se você falar assim, o pastor Douglas, aí todo mundo fala, o pastor Douglas. Todo mundo me chama de pastor, nas ruas. E eu falo, não sou pastor. Ele fala assim, pastor é o que cuida das ovelhas, você é pastor sim. E desses 6 aí, um tirou a vida. Ele pegou um monte de remédio porque a família dele não aceitou, mesmo ele já morando numa casinha, falou que estava bem, aí a família não aceitou. E ele não suportou e tirou a vida. E quem já foi lá para São Miguel, do lado ali do Açaí tem um paredão, uma pracinha. Ali morava 18 pessoas. E a gente conseguiu tirar as 18 pessoas dali. Eu falei para Deus, falei assim, Deus, por favor, não deixa nunca mais que ninguém faça barraco aqui. E graças a Deus não fez. Ali do lado da Sinal Verde também. Tinha 8 pessoas. Né? E hoje só tem 2. Uma do lado do córrego e outra... Entendeu? Então, assim... E não só esse de lá... Tem um jovem que não foi... A casinha dele foi montada por uma outra instituição chamada Alain. Né? E hoje eu entrego marmita com esse pessoal. Daqui a pouco eu vou sair daqui e já vou lá entregar marmita com eles. Então, assim, existe gente boa demais na rua, gente. E tem muitas pessoas que estão ali na sarjeta porque tiveram motivo. Tem uma jovem senhora que ela foi estrupada dos 7 anos até os 12 anos. Ela resolveu falar para a mãe dela. Aí a mãe dela pegou e falou que era culpa dela. E expulsou ela de casa e mandou para a casa de um tio. Ela foi para a casa do tio. Dos 11 anos até os 16 anos, ela foi estuprada por esse tio. E aí onde que ela decidiu ir para a rua. A primeira noite que ela teve na rua, ela disse que 4 moradores de rua pegou ela e estrupou ela. Hoje ela é depressiva, está numa clínica. Ela é depressiva, ela chora. Os filhos, não, ela nesse intermédio também, ela construiu um lar, um rapaz passou, e ela é uma moça muito bonita, uma jovem senhora muito bonita, e o rapaz falou, vou tirar você da rua, eu quero que você seja minha mulher. E eles ficaram juntos, tiveram filho, o filho estava com 17 anos, e aí um belo dia trabalhava, estudava, um rapaz bonito, ela me mostrou as fotos que eu não o conheci. Ela foi abrir o banheiro, o filho estava pendurado, se enforcou dentro do banheiro. Essa foi uma das que a gente tirou da rua, e aí tudo que a gente deu para ela, ela colocou no nariz, colocou no cachimbo, através da cocaína, através da pedra. Mas ela tem uma história muito triste. Hoje ela está numa casa de recuperação. Eu creio em Deus. Eu também não vou falar o nome, porque a gente não pode falar nomes, né? Mas ore por essa pessoa, porque ela já está há 3 meses. Daqui mais 3 meses ela sai, que é o período que as clínicas dão, principalmente as gratuitas, né? Ela vai sair. Eu tenho fé em Deus que a filha dela vai receber ela de volta, ela vai para a casa dela. Então, por lado de todo o morador de rua, por lado de todo usuário de droga, sempre tem uma história. E muitas vezes a gente não sabe da história. Talvez a gente esteja falando para alguém que esteja aí atrás nas câmeras, na rede social, ou até mesmo
aqui dentro da igreja, que você está reclamando da vida, porque talvez hoje você não tenha uma mistura, você só vai comer arroz e feijão e um tomatinho. Talvez você esteja reclamando porque você está com uma dorzinha de cabeça, está com uma unha encaravada. Mas hoje quem está falando para vocês é uma pessoa que já passou por 16 cirurgias. Uma pessoa que já ficou 8 meses. Uma pessoa que foi desenganada 2 vezes. Uma pessoa que teve 3 overdoses. Uma pessoa que teve 1 coma alcoólico. Uma pessoa que já viveu em estado de rua. Mas quando Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e nós aceitamos esse propósito, e nós temos fé numa mudança, aí nós não vemos mais os problemas que a gente tem. Nós começamos a enxergar a Canaã celestial. É onde que nós viveremos para sempre, sem dor, sem lutos, sem lágrimas, sem assaltos. Nós vamos viver eternamente felizes. Amém. E eu tenho certeza que eu e você, nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos que Deus, Ele é Deus. Que o Espírito Santo está aqui nos aquecendo. Que o Espírito Santo está aqui nos guiando e falando ao nosso coração. E para nós fazermos uma reflexão da nossa vida cristã. O que eu estou fazendo hoje para ajudar e apressar a volta de Jesus Cristo? Jesus Cristo precisa de nós? Não. Mas Ele deu uma missão para cada um de nós. O que nós estamos fazendo para apressar a volta de Cristo em meio a essa pandemia? Tem muita gente que se acovardou mesmo. De todas as denominações. Muita gente se acovardou. Se escondeu. Esqueceu que o nosso Deus é maior do que qualquer uma pandemia. Vamos ler mais um versículo. Romanos 10, 17. O irmão que encontrar, por gentileza. Romanos 10, 17. E assim, a fé é a pregação. E a pregação é a palavra de Cristo. É a versão jovem, né? A minha fala assim: a nossa fé aumenta quando ouvimos a palavra de Deus. É praticamente o que o irmão leu lá, né? Então a nossa fé, ela aumenta quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus. E nós só vamos aumentar a nossa fé se nós começarmos a realmente a nos aprofundar da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, ninguém engana a gente. Você está fazendo assim, você está fazendo assado. Ninguém engana a gente. Vamos ler 1 João 5,14. Quem achar, por gentileza. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Glória a Deus. Então, muitas vezes, irmãos queridos, nós não sabemos pedir. E muitas vezes a gente fala, Deus não me ouve. Mas muitas vezes é que não estamos sabendo pedir. Porque se a palavra de Deus está falando aqui que Ele ouve e Ele atende, por que será que Ele não atendeu algumas das minhas orações e algumas das orações de vocês que estão aí do outro lado, da gente que está na igreja? Eu conheço algumas pessoas na área de enfermagem. E eu sou funcionário do Hospital Adventista, porém estou afastado há 14 anos devido a esse acidente que eu tive. E eu vi muitas pessoas falar assim, olha, se Deus abençoar de eu fazer esse curso de enfermagem, eu vou ganhar o dobro que eu ganho aqui na recepção, na segurança, e eu vou conseguir servir a Deus melhor. E muitas pessoas lutaram, conseguiram. Passou um mês, beleza, passou 2 meses, beleza, 3 meses.
Com 6 meses já estava em 2. Eu conheço pessoas da área de saúde que trabalham em 4. Como que você pode ter uma vida, marido e mulher, família, e como que você pode ter uma vida cristã, você trabalhando em 4 hospitais, 4 endereços diferentes? E se você que está me escutando aí, não estou te criticando. Talvez alguém até consiga, mas eu acho muito difícil. Porque em 4 é difícil você ter uma folga no sábado, no domingo. É difícil. Porque 4, você sempre no seu dia de folga, você vai estar trabalhando. Então vale a pena a gente refletir. E eu conheço uma pessoa, um casal. Os 2 trabalham em 4. E quando eles trabalhavam pouco, e é meus amigos particular, quando eles trabalhavam pouco, eu já falei isso para eles. Eles tinham dívida, assim como eu tenho, e você também tem, mas a gente conseguia controlar. Né? Aquele ditado popular que a gente pega o cafezinho, vende no almoço, pega o almoço, vende para a janta para o café da manhã, e nós vamos indo assim. Né? Só que 8 salários, e essas pessoas recebem média de uns 20 mil reais por mês. E a dívida é gigantesca. Como é que pode, irmão? Irmão, nós esquecemos, quando a gente esquece de Deus, o devorador devora. Exatamente. Eu já ganhei muito dinheiro de uma forma ilícita. Tinha vezes que a gente saía e cada um ficava, na época, nos anos 80, nos anos 90, cada um ficava com 50 mil. 50 mil hoje, dinheiro de hoje. E esses 50 mil a gente gastava em dias. Aí ia trabalhar de novo, ganhava mais. Saco furado. Dinheiro que o devorador deu e tirou. E a maioria das pessoas que roubavam comigo, só existe 2 que estão vivos. E eu, que estou vivo de verdade. Os 2 alcoólatras, vivem na rua, não quer saber de ajuda. Uma dessas que eu falei. As pessoas falaram que quer ser cachaceiro, quer ser nóia, quer morar na rua. Não tem vida. E Deus está falando para mim e para você hoje. Vale a pena nós servirmos a esse Deus. Vamos ler só mais 2 versículos e já estamos encerrando com um comentário. Primeiro aos Coríntios, por gentileza, capítulo 6, versículo 19 e 20, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, por gentileza. Fala a respeito do nosso corpo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o próximo versículo é também 1 Coríntios, só que um pouquinho para frente, capítulo 10, versículo 31, por gentileza. Amém. Então, os primeiros 2 versículos de 1 aos Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E os outros versículos falam o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. O que é que nós façamos? Nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque
o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E muitas vezes, querido, a gente fala assim, por que eu não tenho fé? Por que eu não acredito tanto? Por que eu leio e o que eu leio, ele entra para um lado e sai para outro? Porque muitas vezes nós não estamos respeitando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E se nós colocarmos tudo que é de ruim que tem nesse mundo, automaticamente você não vai ter uma mente limpa, uma mente clara. Eu faz alguns tempos aí que eu mudei minha alimentação. Refrigerante faz muito tempo, sucos enlatados, essas coisas assim, faz muito tempo mesmo que eu parei. E graças a Deus, devagarzinho, eu estou recuperando um pouco da minha memória. Porque devido ao uso de muita droga, cocaína, heroína, ponto de LSD, maconha, meu corpo foi destruído. E como que hoje eu posso culpar a Deus? Porque 27 anos da minha vida eu comecei a usar droga com 8 anos. 27 anos da minha vida eu acabei com o tempo do Espírito Santo. Como que eu posso colocar a culpa em Deus agora que eu estou todo estourado, arrebentado? Não posso colocar a culpa em Deus. Eu gostaria de encerrar falando para vocês uma historinha que está passando aí na internet, né? No Instagram. Eu não tenho Instagram, minha filha tem, mas está correndo muito. É uma história de uma águia e uma cobra. Então, essa águia, ela desce e ela pega a naja, ela pega as cobras mais venenosas que existem na face da terra. Ela vai, pega e automaticamente, ao pegar, ela sobe nas alturas. Porque nas alturas, a serpente, ela não tem força, ela se sente fora do seu habitat. E aí toda aquela velocidade dela, o veneno dela, ela não consegue. Por quê? Porque ela vai ficar se batendo e ela está no ar. E aí a águia vai, uma patinha só, e começa a voar e picar na cabeça dela até que mata ela. E depois que ela estiver morta, aí ela leva até o ninho e compartilha o banquete com os seus filhos. E essa mensagem, ela traz uma palavra assim fantástica. Quando eu vi, eu fiquei assim, sabe, eu chorei de emoção. Porque a pessoa fala assim, quando você tem problemas, igual nós temos dificuldades. Quando eu falei ali do vender o café da manhã, jantar, teve uma jovem senhora aqui, uma irmã, que ela balançou a cabeça que ela está vivendo esse momento. E todos nós estamos vivendo dificuldade. Mas se a gente ficar lutando com a serpente aqui na terra, se a gente ficar lutando com Satanás aqui na terra, nós vamos ser picados e talvez nós venhamos a morrer. Mas se nós pegarmos os problemas que nós temos aqui e elevar para o céu, aí é outro campo, é o campo do nosso Deus. E aí ele vai fazer milagre na sua vida e na minha vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar a ti, a nós, que nós possamos acreditar que Deus, Ele é Deus. Eu quero fazer um pedido em nome de Jesus, para você que está aí do outro lado e para vocês aqui, irmãos. Existe nossa assistência social, a ASA. E nesse momento existe várias pessoas que estão mendigando, pessoas que não comem. Tem vezes que nós vamos entregar marmita e as pessoas falam assim, por favor, me dá mais uma. Tem pessoas que comem 3 marmitas na nossa frente, porque fala assim, olha, faz 3 dias que eu não como. Eu falei, mas assim, não passou ninguém? Ele falou, não, esses dias não passou ninguém, ou se passou, não estava aqui. Então, nesse momento, tem gente com fome. Nesse momento, tem gente com frio. Faça alguma coisa por essas pessoas. Você mesmo, na sua casa, pode fazer meia dúzia de marmitinha e sair e entregar. Faça a sua parte. Porque Jesus vai voltar e Ele vai perguntar para mim e para você. Eu tive fome, eu tive frio, eu tive sede. Eu não tinha onde morar. Pensa nisso. Que Deus abençoe a nossa vida. E, por favor, tome cuidado também, por causa que tem muita gente ficando rica com a pandemia. As pessoas
pegam dinheiro, fazem campanha na internet, até nos grupos mesmo, que eu faço parte, a pessoa fala assim, olha, tem que ajudar fulano de tal. Aí eu já falo assim, por favor, me passa o endereço dele. Antes de eu ajudar, eu gosto de visitar, para saber se aquela realidade é diferente. Esses dias passou uma senhora falando que a bebê dela é isso, era aquilo, expôs a bebezinha dela e quando nós fomos ver, era mentira, a bebê é saudável. E ela já tinha arrecadado mais de 16 mil reais. Então toma cuidado nessas campanhas. Em vez de você certifique, se for verdade mesmo. Mas ajuda aqui a igreja. Ajuda alguém que realmente está fazendo a vontade de Deus. Tome cuidado, irmãos. Infelizmente o mundo é de Satanás. E esse mundo, as pessoas perderam todo o amor. Mas você vai louvar, querido? Ah, glória a Deus. Jesus vai voltar e ele vai perguntar para mim e para você. Tive fome, tive frio, estava sem hospedagem, estava sem roupa. Que Deus abençoe a todos nós. Posso ouvir pela fé os passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará, meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar,
onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crê no Senhor ali viverá. Quando o céu se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando para sempre meu lar. O céu será para sempre meu lar. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Esse louvor maravilhoso é o dia que nós estamos esperando, a volta de Jesus Cristo. Nós podemos sentir esse cheirinho maravilhoso. Vamos orar. Grandioso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor do começo da criação até os dias de hoje. Nossos pais pecaram e através do pecado que entrou no mundo, o Senhor tem tido misericórdia, Pai querido. Mas nós estamos sentindo, nós estamos vendo que tudo que está acontecendo, Pai, a humanidade está caída, a humanidade está cada vez mais ruim. Nunca se ouve falar em tantas agressões a mulheres, mães matando, espancando filhos, ó Pai querido. Essa pandemia,
ela mostrou realmente o ser humano como que ele é. Pessoas vendendo vacinas falsas, ó Pai querido, e pessoas tentando enganar outras pessoas, comprando vacina falsa porque tem dinheiro, ó Pai querido. Nós vemos pessoas dando golpe, pegando cestas básicas e vendendo em mercados. Nós vemos pessoas fazendo campanha, expondo filhos. Nós vemos muitas pessoas, ó Pai querido, fazendo coisas que envergonham a nós humanos. Imagine a Deus. Que nesse momento o Senhor possa estender a sua mão poderosa na vida de cada um. Que todos possam realmente estar fazendo, montando ONGs para ajudar pessoas, não para se enriquecer, ó Pai querido. Nesse momento tem muitas pessoas passando fome, ó Pai. Tem pessoas que passaram uma noite de muito frio, de muita angústia. Tem pessoas que estão enlutadas porque nesse momento estão sepultando os seus entes queridos. Tem pessoas sofrendo nos hospitais, ó Pai querido, porque seus entes estão nos leitos. Aqui em nosso meio eu tenho certeza que tem pessoas com dificuldades financeiras, porque muitas pessoas foram para a rua, Pai querido, porque não aguentaram pagar o aluguel. Famílias inteiras. Ó Pai querido, a situação desse mundo está cada vez pior. Pai querido, por favor, entra com providências. Que o Espírito Santo, que nós falamos tanto hoje, ó Pai querido, que a fé de cada um de nós, de cada um que está ouvindo pelas lives, por favor, Pai querido, alcance esses corações para que todos voltem a Cristo, aceite a Ti como Salvador pessoal. Os nossos políticos, ó Pai querido, nos quatro cantos da terra, eles estão cada vez mais brincando, ó Pai querido. E as pessoas que são sérias são maltratadas, são excluídas. Ó Pai querido, por favor, que o Espírito Santo possa pairar nesse momento, nessa terra, nesse mundo caído. Que as pessoas possam voltar a Ti, para que Jesus possa voltar. E assim como esse louvor maravilhoso, o céu vai se abrir. Nós vamos entrar na Canaã e nós vamos viver para sempre, ó Pai querido. Guiados e orientados por Ti. Amém. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada família aqui na igreja do Quêmio, Pai querido, Miliunas. Nós colocamos a vida de todos que estão aí atrás. Colocamos a vida dos nossos familiares. E se for assim da sua vontade, ó Pai querido, o Senhor entre com providência, entre com cura. Nesse momento nós queremos clamar pela Noeli também, ó Pai querido, e com todos que estão internados com essa doença. Visite, ó Pai querido, que essas pessoas possam se recuperar para dar testemunho de Ti. Nos colocamos em Suas mãos. Hoje vai ter bastante missão, ó Pai querido, ali na praça, no Encosta Norte. Bastante irmãs vão entregar livros, vão entregar alimento. Nós vamos entregar marmitas agora. Que o Senhor possa abençoar tudo que venhamos fazer. E que tudo que venhamos fazer seja para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus, dá-nos um restante de sábado na Sua companhia. Amém, Pai querido. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz restante de sábado e até a próxima em nome de Jesus. Amém.